Estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o pastor Samuel Câmara. Ele é o líder da Assembleia de Deus, Igreja Mãe em Belém, que nesta semana está comemorando 104 anos de fundação no Pará e no Brasil. Pastor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo, principalmente nessa semana de festas. A partir do centenário propriamente dito, a cada ano a igreja agora colocou no seu calendário uma semana festiva. Eu quero crer que desde os 86 anos, desde que cheguei aqui, eu procurei dar uma intensidade maior na celebração. O centenário foi o nosso ápice. Nós imaginávamos não poder superar isto, mas a comunidade absorveu muito bem. Nós estamos num clima realmente extraordinário. E bastante festivo, participativo, né? As pessoas participam. O Centro de Convenções Augusto Montenegro é uma realidade. Há uma realidade, é o centenário Centro de Convenções. E nós temos lá, na verdade, já uma congregação local que ocupa aquilo a semana toda, né? Então já foi criada uma igreja lá para administrar. Mais de 2.000 pessoas frequentam regularmente. Afora isso, quando somos acionados por alguma necessidade da cidade, porque ele é um local para 20.000 pessoas, claro que um pouco informal, nós também cedemos para grandes eventos, mas há uma base de igreja que já existia antes, chamada Vale da Bênção, hoje chama-se Centenário. Bem, eu lembro que no Centenário nós conversamos aqui, o senhor deu uma explicação histórica que eu vou pedir que o senhor resuma novamente, a vinda dos pastores suecos, que me parece que era originariamente da Igreja Batista, né, e que procuravam um lugar exótico no meio da floresta amazônica e acabou chegando em Belém, não é isso? Exatamente. Daniel Berg e Gunnar Wingren eram suecos, dois jovens, solteiros, um de 25 ou 32 anos. Eles deixaram a Europa e foram para os Estados Unidos na época da crise econômica, para sobrevivência. E nos Estados Unidos, Gunnar Wingren, que era o mais idoso, era batista, se tornou-se um pastor batista. Daniel Berg nunca, ele sempre foi um leigo, amigo de Gunnar Wingren. E os dois, num período de oração, com um outro companheiro chamado Adolfo Udin. Na oração, eles ouviram o Adolfo Udin orando e dizendo: vocês vão para o Pará. Nós chamamos isso de profecia. Quando Deus se utiliza da boca de outra pessoa para dizer alguma coisa que a pessoa nem conhece, nem sabe. E eles foram a uma biblioteca e procuraram e descobriram que Pará era aqui no Brasil. E ato contínuo, 2 meses depois, eles embarcaram num navio chamado Navio Clemente. Dia 5 de novembro, dia 19, aportaram em Belém do Pará os 2 missionários. Não foram enviados por nenhuma igreja e nem sustentados por nenhuma delas. Naquele tempo, isso acontece muito. A gente crê nessa orientação de Deus, aparentemente irresponsável, mas Deus é sempre Deus. Essa chegada é encenada na escadinha do porto a cada semana, né? Quando ocorrerá agora? Sábado, dia 20, às 8 horas, nós convidamos você e toda a comunidade, todos que lhe assistem, nós teremos uma reconstituição da melhor possível, a mais real possível. O navio virá, os 2 representantes dos missionários, a tripulação toda em roupa de época. Nós achamos que entre 30 a 50 mil de nós em roupa de época. Eu viria hoje aqui, mas como eu viria já estamos em nossos cultos com roupa de época, treinando os 30 mil crianças, adolescentes, jovens, adultos. Nós vamos oferecer à cidade esse momento de gratidão, sobretudo achando que nós somos responsáveis por acentuar que nesta cidade Deus escolheu fazer nascer um movimento. E a primeira igreja instalada foi na Conselheiro Furtado? A primeira igreja instalada foi na Siqueira Mendes, número 67, no porão de uma pessoa. É bom que se saiba que esses missionários, quando chegaram, eles não tinham onde ficar e nem tinham dinheiro. E eles recorreram à primeira igreja batista, que hoje está ali na Assis Vasconcelos, era na João Balbi. E foi-lhe dado o porão para que eles vivessem. Por 6 meses, eu quero agradecer à primeira igreja batista, eles acolheram por 6 meses, até que o movimento feito por eles cresceu um pouco e era um pouco diferente da quietude batista, e a igreja batista, então, entendeu que era bom para eles continuarem o movimento. De outro modo, eles foram na Siqueira Mendes, número 67, e ficaram emprestados no porão. Depois vieram para Jerônimo, governador Jerônimo. Depois foram para 9 de janeiro, ali perto do Museu Gueldi,
E o primeiro templo só foi adquirido em 1926. É este que era conselheiro, que hoje eu vejo lá a primeira... Ali é uma réplica. É uma réplica. Mas o ponto é aquele? Não, não é. Aquele, inclusive, é alugado. Nós nunca mais conseguimos recuperar. Lamentavelmente, antes as pessoas não tinham essa preocupação toda. Mas o que é bom era na 9 de janeiro, um daqueles casarões ali, 9 de janeiro. Aí depois foi lá para 14, em 1926, aí sim o primeiro templo construído ali, e dali nós estamos desde lá até agora. A denominação Assembleia de Deus, eles já trouxeram ou não trouxeram, surgiu daqui? Não trouxeram. Na verdade, quando começaram com Missão da Fé Apostólica, em 1911. Só em 1917 é que adotaram o nome Assembleia de Deus. Só, eles não trouxeram. O espírito missionário foi mantido nesses 104 anos, pastor? Eu acho que isso é o que explica esse movimento chamado Assembleia de Deus, porque nós não temos nenhuma Meca, vamos dizer, nenhum Vaticano, nenhum lugar que planeje esse crescimento. As pessoas perguntam qual seria o segredo disso. Primeiro, a gente continua acreditando de que o Espírito de Deus sopra e dirige pessoas como Daniel Berg Naving. Em segundo lugar, a Assembleia de Deus é caracterizada por uma igreja onde os membros fazem. E eu era membro dela e fui dela escolhido para orientá-la, mas sem tangê-la e sem pensar que eu, um clero, é que vou fazer o trabalho. A igreja faz. O senhor já nasceu na Assembleia de Deus? Eu sou terceira geração de assembleanos. Meu avô foi pioneiro no estado do Acre. E meu papai, que ainda vive, está chegando hoje para a festa, com 85 anos, eu sou a terceira geração. Meus filhos, a quarta, e meus netos, que estão chegando hoje para a festa, a quinta geração de Assembleia de Deus. Bem, é um tempo muito... Mas é bom que você diga, Bruno, se você me permite, as pessoas vão perguntar, mas você é por obrigação? Você é... Não. Eu não sou da Assembleia de Deus por obrigação e nem sou porque eu sou pastor. Eu sou porque acho que a Assembleia de Deus tem uma fé muito espontânea, uma fé muito simples, uma fé que ela representa muito bem a comunidade onde ela está. E é uma forma muito mais livre de culto. Pastor, como funcionou a sua formação para chegar a pastor? O senhor começou a atuar primeiramente como pastor em Manaus, não é isso? Manaus, eu sempre estudei para ser médico. E esse era o meu caminho. Minha família tem tradição nesse sentido. Até que, um dia, eu não diria que como Daniel Berg Naving, porque eu não vou reclamar todo esse direito, mas um dia eu fui convidado para dialogar um pouco sobre fé evangélica, valor da fé, e senti necessidade que deveria estudar para isto. Não é? Senti, como nós dizemos, chamado para isso. Claro que minha família e outros disseram que eu estava numa fuga, não era competente para ser médico, essa questão toda. E, em 74, eu fui o primeiro jovem do Amazonas a ir a São Paulo em busca de uma preparação, num seminário teológico em Pindamonhangaba, fundado pelo João Colenda Lemos, que hoje é meu sogro. Eu casei com a filha dele, portanto, um índiozinho muito abusado. Né? E tive minha formação naquele seminário, onde me tornei também professor. E, em 1979, convidado pelo pastor do Amazonas, eu retornei e fundei o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas, que hoje é a Faculdade Boas Novas. Pastor, como não existe uma entidade que faça a gerência nacional, por exemplo, da Assembleia de Deus, ou até mundial, como no caso da Igreja Católica, quem o nomeou para tomar conta da igreja em Belém? A autoridade na Assembleia de Deus funciona com a igreja e com aquilo que se chama o seu ministério, que são os líderes da igreja. Portanto, a igreja local e os líderes na igreja local têm autoridade maior para as decisões. Não há instituição nenhuma que se miscua nisso. Não, isso sempre foi uma característica da Assembleia de Deus. Embora depois a própria história exige que se organize um pouco mais. Não há um catecismo nacional, não há um catecismo mundial, não há uma regra, uma legislação. Não há. Cada igreja adota o seu próprio meio e a Assembleia de Deus, ela resiste muito a isso. Ela tem muito receio de que se coloquem em lugar da Bíblia qualquer outra coisa. Ela tem muito receio nisso. Bom, minha escolha, eu estava no Amazonas, imaginava jamais de lá sair, até que recebi um convite do pastor Firmino Gouveia, que ainda vive, o meu abraço a ele com 90 anos de idade, e eu disse que iria orar, pensar, consultar a Deus, né,
sobre isso. Não havia razão para deixar o Amazonas. E disse a ele, olha, veja com a igreja, com o ministério, se isso continuar, eu vou considerar. E foi o que ele fez, consultou os pastores que estavam com ele e consultou a igreja. E ela entendeu por bem me convidar. E eu me senti chamado para vir. Deixei minha terra, o lugar onde ninguém me questionava, ou ninguém, porque me viu nascer desde criança, e vim aqui servir a doce, querida Assembleia de Deus em Belém do Pará, que é a primeira Assembleia de Deus no Brasil, de onde todas as outras começaram. Isso é um privilégio muito grande. Pastor, explique para nós como funciona a organização da Assembleia de Deus. Por que vira mexe, ouve-se falar, inclusive na imprensa, que há uma distensão entre a Igreja-mãe e a convenção que é instalada no interior do Pará? Por que a Assembleia de Deus tem duas lideranças de destaque no Estado? O senhor pela Igreja-mãe, o pastor Gilberto Marques pela Igreja da Convenção. Por que existe essa distensão? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos celebrar 104 anos. 104 anos da Assembleia de Deus. Não é de Belém, não é do Pará, não é só a do Brasil, é do mundo. 104 anos que nasceu a Assembleia de Deus aqui em Belém do Pará. Festa do povo, festa da igreja. Não é festa de nenhuma organização posterior ao surgimento da igreja. Isso fique claro. Eu, por exemplo, fiz um rodízio de visita a todos, convidei todos, vamos dizer, as tendências, todas as variáveis da Assembleia de Deus, porque é festa da igreja. A igreja é maior do que todos nós. Aliás, nós só existimos como assembleanos porque existiu a igreja e nos alcançou. Em 1921 começou a surgir as convenções, que nada mais eram do que reuniões para congraçar os líderes, para tentar manter uma linha de reflexão com os líderes. Essas organizações foram crescendo, se tornando muito fortes, como toda e qualquer tendência moderna de centralização, de quartel-general, de coisas assim, elas foram se fortalecendo. Algumas se entenderam poder ser tão fortes ou mais fortes do que a própria igreja. Outras não se entenderam assim, mantiveram aquilo que era a sua origem. Até 1980, toda a liderança do Estado do Pará foi pastores da Assembleia de Deus em Belém do Pará, a convenção toda, até o pastor Firmino Gouveia, que ainda hoje vive conosco. Ali começou a ter duas lideranças, a liderança do pastor Josias Camelo, que passou a ser o líder da convenção, o pastor Firmino ficou como líder da igreja em Belém do Pará. E após ele, o pastor Gilberto Marques, que ainda é o presidente da convenção. Logicamente que, como igreja, somos uma só. Como organizações, como estruturas, há várias que são chamadas ministérios ou convenções. E, às vezes, elas têm pensamento e linhas diferentes, mas a igreja continua sendo a mesma, e essa é a razão pela qual hoje as pessoas procuram não só ver alguma forma de diferença, como acentuá-la. Mas isso é coisa que está diminuindo muito, e eu espero que, desde pouco tempo, a igreja possa ser vista como de fato ela é. A autoridade é a igreja, nós todos servimos, e todas as instituições que surgem dela surgem para servi-la e não para governá-la. Comparando com a Igreja Católica, seria como as ordens dos padres, os barnabitas, os jesuítas. Perfeito. E assim por diante. Perfeito. Com a diferença que eu quero crer, não conheço tanto, que a estrutura católica, todos estão debaixo da orientação do Papa. No nosso caso, a igreja é que é a nossa autoridade, essas surgiram para servir a igreja, e quando se superpõe a igreja, não há ninguém acima que coordene, e por isso parece um pouco que a gente tem um pouco mais de acentuação aí de conflitos, mas como igreja, assembleiano é aquele que dá a paz do Senhor, que faz culto barulhento, que é missionário, que abraça as pessoas, que evangeliza, que coopera com a cidade, que ama Belém do Pará, e onde se andar nesse mundo, que há uma Assembleia de Deus, se lê em Belém do Pará. Até uma música nossa assim, em Belém do Pará, onde começou a Assembleia de Deus, e assim canta todo mundo. Mas, pastor, a Fundação Boas Novas, ela pertence à Igreja-mãe? A Fundação Boas Novas... Que tem rádio e televisão. A Fundação Boas Novas, ela iniciou no Amazonas, tá? Para poder gerir meios de comunicação, porque a igreja, pela legislação, não pode. E a igreja, em Belém do Pará, ato contínuo, 2 anos depois, via liderança do pastor Firmino Gouveia ainda, ele se integrou como sendo mantenedores, e a igreja em Belém e a igreja no Amazonas
são as Que mantenedoras. o senhor tomava conta lá. Isso. É muito interessante essa história. E pastor, por que o senhor levou agora o comando desta rede para o Rio de Janeiro? Na verdade, o comando dela não é Rio de Janeiro. O comando dela é onde está quem lidera. Eu estou aqui em Belém do Pará. Mas para se fazer comunicação, você sabe muito bem, Rio de Janeiro ou São Paulo. Na verdade, todo mundo achava até que para nós termos o êxito no Brasil todo, eu tinha que mudar para São Paulo, tinha que mudar para o Rio, porque daqui não sairia nada. E nós conseguimos fazer uma boa coisa. Manaus tem uma grande sede, Belém nós estamos agora inaugurando um dos maiores transmissores e construindo o nosso estúdio, e no Rio de Janeiro nós montamos um grande centro de produção. E, logicamente, que tecnologia, de pessoas lá tem com um pouco mais de facilidade, e o sotaque brasileiro, se é que nós precisamos alcançar o Brasil, somente isso. Mas lá nós não temos quem é o diretor da rede, nada disso. Como funciona a manutenção de equipamentos tão caros, de estrutura tão cara? A Rede Boas Novas eu considero um milagre. Honestamente, as pessoas não acreditam, mas eu nunca vi na conta dela o recurso por mês. Eu nunca vi. Ela já deveria ter fechado as portas, tranquilamente. E nós temos 3 fontes. A primeira fonte são os semeadores, que nós chamamos de mantenedores. Nós solicitamos que as pessoas deem as suas contribuições. A segunda fonte são as pessoas que usam nossos serviços. Usam parte do tempo com suas programações ou os estúdios para produzir suas programações. E o terceiro, que eu diria quase que é uma pizza de 3 parcelas, as igrejas tiram de suas receitas e injetam para que a Rede Boas Novas ela subsista. Sempre foi assim. Então, cada dia é Para eu viver, eu não preciso orar pelo meu sustento, porque os irmãos e a igreja me dão. Para a Rede Boas Novas, a gente ora o pão de cada dia das Redes Boas Novas nos dá hoje. A administração financeira da igreja, cada igreja instalada na cidade contribui com a igreja mãe? Na verdade, vamos colocar uma coisa interessante. A Assembleia de Deus é uma realidade, como eu disse a você, a igreja. A Assembleia de Deus em Belém é a igreja local. Igreja Mãe é o título que se dá porque nós somos a primeira. Então, vamos lá. Nós somos a Assembleia de Deus, como igreja e movimento nacional, que vamos completar 104 anos. Como igreja municipal, nós somos a Assembleia de Deus em Belém, a única que tem a felicidade de comemorar, coincidentemente, porque nasceu aqui. E Igreja Mãe é um título carinhoso que nos dão para nos designar desse modo. Então, na capital, nós somos 518 templos. Nós somos uma igreja só, com o mesmo movimento econômico e financeiro. Ninguém manda para ninguém. Todas as igrejas e congregações têm o mesmo regime de administração. Nós temos uma administração cooperativa, para onde os recursos vão para fazermos aquilo que as igrejas não podem fazer individualmente. Mas, por exemplo, quando vai construir o Centro de Convenções Centenário, uma obra muito grande, o negócio teve um custo muito elevado. Como é que funcionou? Como é que funciona? Nós começamos a construir sem nenhum tostão, sem nada. Somos meio malucos nisso e até errados. Nós temos a ideia, acreditamos que quando chega o instante de Deus e que Deus quer, se a gente pega a carona, vai. E você lembra como foi? Eu fui para a rádio, televisão e para os púlpitos pedir. Nós não temos fundo, nós não temos recursos, nós não temos reserva. Plano Collor nunca pegou nada da igreja, porque nós sempre achamos que o recurso da igreja deve ser utilizado na pessoa. Nós sempre estamos meio no vermelho. Como empresa, a Assembleia de Deus é quebrada. Não se pode comparar com qualquer outra, pastores, essa coisa toda, pode ver como somos. Nós somos quebrados financeiramente. Mas nós acreditamos que planos e projetos são gerados por Deus e que, se a gente conseguir se sintonizar com Ele, pode lançar a mão que vai dar certo. E a gente pede e pede muito. Ofertas. Foi isso que aconteceu com o Centenário, que você sabe, está lá o muro, e lá no muro está dito quanto cada comunidade colaborou para fazer aquilo. Pastor, o senhor já foi candidato 3 vezes à Convenção Nacional e terá uma próxima eleição daqui a 2 anos. O senhor voltará a ser candidato? Não tenho toda certeza, não. Não tenho. Eu acho que já dei minha contribuição como um pastor jovem, um pastor da Amazônia, apenas querendo ver a Assembleia de Deus ter lideranças em termos nacionais, entre os seus pares, rotativo, democrático, valorizando a integração nacional
e não desprezando as gerações mais novas, como muitas pessoas querem identificar. A Assembleia de Deus, os pastores líderes são antigos, só quando há bengala, nada disso. Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram aqui com 25 anos e 31 anos solteiros. Deus confiou a eles. Portanto, eu creio que a juventude, a idade média, tem que colaborar para a atualidade da igreja. Nesse fim, eu fui 3 vezes candidato, claro, desafiando as situações tão grandes. Nós temos uma futura eleição, não tenho a mesma convicção. Não preciso ser presidente, nada não. Eu já tenho muita responsabilidade e a honra de ser pastor da igreja em Belém. E eu não sei se nem vivo estarei. Por isso eu digo, como disse Tiago na Bíblia, se Deus quiser, não só viverei como, se não houver outra pessoa da minha geração mais nova que se proponha, quem sabe? Pastor, qual é a sua interpretação por esse movimento que está acontecendo agora no Congresso Nacional, a bancada evangélica, em torno do posicionamento do deputado Feliciano, que é da Assembleia de Deus, em torno da questão da parada gay? Como houve esse tipo de reação no movimento da Assembleia de Deus? Eu acho que é justo o movimento, me preocupa os excessos. Nós sempre fomos caracterizados, a Assembleia de Deus, por um equilíbrio, uma convivência muito boa. E nossa missão principal é abraçar, evangelizar todas as pessoas. Como nós somos uma igreja muito refratária, contrária a tudo que é participação política, todos sabemos, somos a maior igreja, o maior movimento nesse Brasil, mas nunca nos mobilizamos. Eu acho que todo mundo agora está se mobilizando e está muito entusiasmado. Vai haver alguns excessos, mas nós chegaremos, sem dúvida nenhuma, a um equilíbrio. Eu acho até que alguns de nós, é legítimo expressar a sua opinião, lutar pelos seus direitos. Afinal de contas, nós somos aí 20% da população, não podemos ser desconhecidos. Mas eu acho que nós somos caracterizados por alguém ponderado e eu acho até que nós estamos promovendo muito. E como As pessoas funciona? aprenderam e estão promovendo muito esse tema, que é importante, mas não merece o lugar na pauta do Brasil tão proeminente como esta que nós estamos dando. Mas só para ficar um pouquinho nesse tema que acabou de acontecer, qual é a instrução, de que forma ocorre o acolhimento do público gay na Igreja Assembleia de Deus de Belém? Até hoje, sem problema nenhum. Logicamente que à medida que o público gay quer invadir uma área que é muito própria da família tradicional, a gente vai tendo preocupações. Eu me preocupo até onde é que isso vai e como isso funcionará exatamente contra as próprias pessoas, que hoje são tão acolhidas e respeitadas porque nos respeitam também. Mas a hora que se partir para algumas agressões de culto, de desrespeito, eu lamento exatamente esses exageros que hoje estão acontecendo, alguns acontecendo por provocação de um ou de outro nosso mesmo. Eu espero poder continuar olhando para as pessoas e dizendo assim, todas querem ser felizes, todas merecem o amor de Deus. E me preocupa se um dia tiver que me posicionar um pouco mais firme, porque nós temos que preservar as crianças, a família, e todos têm que ter direito. E hoje o Brasil e o mundo todo sabe que a família é Pastor, uma família a apoteose acontecerá quinta-feira. Quinta-feira é o dia do nosso aniversário, dia 18, será a abertura das nossas festividades lá no Centenário Centro de Convenções. Quinta-noite, sexta-noite e sábado. Eu diria que o ponto mais, assim, para nós importante hoje seria a nossa encenação, porque nós vamos nos expor que ocorrerá no sábado às 8 horas da manhã. Na Praça Pedro Teixeira, que é ao lado da Estação das Docas. Estação das Docas, a escadinha ali. Isso tudo é referência. Porque nós não vamos só encenar, nós vamos nos expor a reviver o clima e como aquilo aconteceu. Nós aguardamos que faça muito bem para a nossa própria alma ver aquilo, como é que Deus, na sua soberania, escolhe um lugar tão impróprio, tão esquecido e faz nascer um movimento desse. E, sobretudo, nós vamos nos expor para dizer que nós amamos Belém do Pará como Deus amou, escolhendo ela para fazer nascer essa igreja. Eu creio que é a única. E que teve essa expressão para o Brasil e para o mundo, de 22 milhões no Brasil, de mais de 110 mil templos, sem ninguém planejando isso. Nós nem sabemos como isso aconteceu. E no mundo todo. E nós vamos percorrer o primeiro trajeto que Daniel Berg e Gunnar Wingre fizeram, que foi até a Praça da República, sentaram num banco, comeram manga, era novembro, e fizeram a primeira oração
no Brasil, que eles mesmos escrevem nos livros deles, dizendo assim: ajuda-nos, Senhor, faz a tua vontade, usa-nos com poder e unção, ensina-nos onde devemos ir, mostra-nos uma nova revelação e ajuda-nos a cumprir nossa missão. Nós vamos dobrar nossos joelhos. Eu espero que seja 50 mil, 100 mil. Olha aí, assembleanos, amigos da Assembleia de Deus, vamos lá. E nós vamos orar, ajoelhados, pedindo a Deus pela paz dos que habitam em Belém, no Pará e no Brasil, porque nós não podemos. Nós não somos evangélicos, vamos dizer assim, vampiros de alma da vida eterna depois da morte. Nós sentimos o drama da sociedade. A violência está demais, nossos jovens estão sendo ceifados. Parece que nós estamos sendo consumidos pelo mal. E o bem é mais forte do que o mal. Nós vamos orar por Belém do Pará, pelos cidadãos de Belém, pelas autoridades de Belém. E o nosso tema, eu acho que você já sabe, é Assembleia de Deus, 104 anos de gratidão, comunhão e voluntariado. Nós estamos levantando uma força muito grande de voluntários, dizendo para Deus e dizendo para Belém e para as autoridades do Brasil que contem conosco. Nós queremos trabalhar para que Belém seja uma cidade próspera e uma cidade de paz. Pastor Samuel Câmara, eu agradeço mais essa sua visita, volte sempre e os meus parabéns para a Assembleia de Deus. Eu quero lhe agradecer a chance que sempre nos dá e o brilhantismo que você conduz aqui. Eu sempre lhe assisto, temas espetaculares, e você achar que a Assembleia de Deus tem essa relevância para nos convidar também, eu quero lhe agradecer e pedir que Deus o abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tchau.